Boa noite a todos. Alegria mais uma vez estarmos na casa do nosso Deus e Pai, desfrutar desses momentos de oração, leitura da palavra de Deus, cânticos e hinos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Do versículo 8 ao versículo 11, Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. A carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem a si mesmos, se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Nós já passamos pelo capítulo 1. O capítulo 1 é revelação. Então Apocalipse não é a indução, não é a conclusão, não é aquilo que entendeu João, não. O Apocalipse é a revelação de Cristo. É a revelação que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo colocou ali para que João escrevesse todas as coisas. Então revelação não é aquilo que destrói a minha vida. Revelação é aquilo que esclarece a minha vida. A revelação de Deus é aquela que tira a venda dos nossos olhos. E não aquela que torna a nossa vida turva, sem entendimento, sem clareza. Coisas que são de homens e não de Deus. Aqui é uma revelação de Deus a João, escrita para nós. Por isso que nós estamos lendo o livro do Apocalipse. E o capítulo 1 foi para mostrar para nós, para que nós não tivéssemos medo. O livro de Apocalipse não é para ter medo. Pelo contrário, o livro de Apocalipse é justamente para aquele que estava com medo, e agora ele vai ouvir, ele vai aprender de Deus, para que ele tire todo o medo. Ou seja, aquele que põe a mão direita ali em João e diz assim: não temas. Então Apocalipse não é medo do fim. Apocalipse é a convicção que eu tenho que em todos os momentos da minha vida, Deus permanece e está conosco. É, o que era e o que há de vir. Quando nós entramos nas cartas, a primeira carta é a carta à igreja de Éfeso. Éfeso estava vivendo a apostasia do governo, do reino de Deus sobre eles, ou seja, o amor. O amor não é aquilo que eu trato a pessoa a partir do que a pessoa faz. O amor é aquilo que eu trato a pessoa a partir de quem eu sou. Porque se eu for tratar as pessoas a partir de mérito e demérito, então eu vou fazer uma coisa para você. Vou dar um conselho para todos vocês. Em vez de construir casa, construa um bunker com a porta só de entrada, só para você. E aí você vai morrer sozinho lá dentro. Porque se você tratar as pessoas a partir delas, você vai ter que viver isolado de todas as pessoas. Então nós vamos tratar as pessoas a partir de nós, de quem nós somos.
Isso é o amor. Então a igreja trabalhava, a igreja estava lá fazendo muita coisa. Eu conheço as tuas obras, tua perseverança, sua luta. Você rejeita os homens maus, você está ali firme, mas você deixou o quê? O amor. E aí não existe verdade sem amor. E não existe amor sem verdade. Então isso, meus irmãos, vai falar com a gente. A igreja de Éfeso deixou, tenho contra você, que o trabalho seu endureceu seu coração. E você não está fazendo mais nada por amor e por alegria. Volta a praticar as primeiras obras. Então aquelas obras que eles estavam fazendo eram obras que não tinham sentido nenhum. Porque não eram feitas em amor. A nossa tratativa precisa ser assim. Porque esse é o ser relacional que Deus criou. E Deus se revela na relação. Deus não se revela na individualidade. Senão Deus tinha deixado o Adão sozinho. Quando nós lemos a carta à igreja de Esmirna, a carta à igreja de Esmirna já é, meus irmãos, uma carta de vida e morte. Quem ainda não aprendeu a viver, está morto. Quem ainda não foi revelado a ele a vida, o sentido da vida, e qual o verdadeiro sentido da vida, ele ainda continua morto, levantando, indo para o trabalho, estudando, até mesmo frequentando a religião, a igreja, está morto. Se não tem sentido a vida, se a vida não passa por essa questão do sentido, apesar de nós fazermos parte da existência, isso não significa que isso é viver. Então a carta à igreja de Esmirna, ele está dizendo para nós que apesar de todas as tribulações, de tudo aquilo que eles iam ter que sofrer, mas eles iam sofrer pela causa do sentido da vida deles. Em 1968, no dia 4 de abril, na cidade de Memphis, no estado do Tennessee, Martin Luther King Jr. foi assassinado. Pastor Batista lutava contra a opressão racial na América do Norte. No dia 3, um dia antes, ele pregou seu último sermão. E as suas últimas palavras foram: eu não tenho medo de nada. Esta noite estou alegre, antes do dia seguinte da sua morte. Estou alegre esta noite. Não tenho medo de nada. Não tenho medo de homem nenhum. Porque Deus já me levou no cume da montanha. E Ele já me mostrou a terra prometida. No dia 4 ele foi assassinado. Esse homem pode ter ouvido muitas coisas do seguinte sentido: por que você não para com esse negócio? Vai cuidar da sua família. Não desperdice o seu tempo falando de evangelho, de Deus, lutando pela liberdade do seu povo.
Não perca o seu tempo de final de semana reunindo pessoas para lutar pela liberdade. Não perca o tempo da sua vida. Quantas vezes esse homem, meus irmãos, ouviu isso? Quantas vezes você já ouviu isso? Não perca o seu domingo, vai fazer churrasco. Construa lá na sua casa uma área gourmet para você tocar pagodinho e fazer churrasco todo final de semana. E você pensa que isso é vida. E as pessoas pensam que isso é viver. Eles estão afundando em miséria, destruindo as suas casas, destruindo as suas famílias, destruindo as suas vidas. Mas eles acham que isso é viver. Errado está Luther King Jr. Errado foi Jesus em despojar da sua glória, em descer a esse mundo tão vil, tratar as almas a partir de quem ele era e não a partir deles, sacrificar sua própria vida para salvar nós. Perca de tempo. E a carta à igreja de Esmirna, ela é exatamente isso. E por que esse homem fez isso? Porque ele tinha um reino de Deus, que ele estava disposto a sacrificar a própria vida, se necessário. No outro dia ele foi assassinado. Isso é o reino de Deus, meus irmãos. Você já encontrou o reino de Deus? O reino de Deus já encontrou você? A carta apresenta para nós. E o que ela nos apresenta? Capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Isso era para a autoridade lá, religiosa. Versículo de número 8 ainda. Ao anjo da igreja em Esmirna, estas coisas diz o primeiro, o último, o que esteve morto e tornou a viver, é morte e vida. E aí, esse Jesus, ele se apresenta a João, da maneira como ele foi apresentado ali no capítulo 1. Olha só. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro. E o quê? O último. Versículo 18. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus, ele se apresenta à igreja de Esmirna como aquele que é o primeiro e o último, aquele que esteve morto e agora está vivo. É morte e vida. É o entendimento que nós vamos passando a ter do que é vida, do que é morte. E aí, essa carta à igreja de Esmirna, que também fala ao nosso coração, versículo 9, eu conheço o quê? A tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então a palavra que foi revelada à igreja de Esmirna, a palavra que foi revelada a nós, meus irmãos, ela deve ter o entendimento transformado da nossa vida, para que apesar de toda tribulação ou toda perseguição ou qualquer coisa que venhamos a sofrer,
nós estamos com o coração firmado, arraigado, em que você já viu a glória de Deus, você já viu a salvação de Cristo, você já tem o Consolador na sua vida, Deus já fez você subir a montanha e já mostrou para você a terra prometida. E que você não tem mais medo de nada. Jesus, ele diz, o que pode fazer o homem? O que o homem pode fazer a você? Essa igreja recebeu essa palavra, e nós estamos recebendo essa palavra. Por quê? Porque ela vem falar algumas coisas ao nosso coração. Sofrimento, perdas, reverências, desconforto. Isso é o que vem aos irmãos da igreja de Esmirna. Vocês estão prontos até para perder a vida de vocês? Para que vocês então tenham um entendimento do que é viver. Viver não é você fazer o que você quer. Viver não é a contemplação daquilo que você tem desejo e alcança, e isso vai fazer sua felicidade. Não vai. Vou dizer para você, não vai. Então eu vou falar de novo para você não esquecer, para que o dia que você lembrar exatamente do que você ouviu. Não vai. Nós estamos colocando na cabeça os parâmetros das coisas deste mundo. E aí, um jovem que deu certo na vida foi falar com Jesus. Porque a gente tem esse negócio de dar certo na vida, né? Eu quero que meu filho dê certo na vida. Ah, é? É mesmo? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. O jovem que foi falar com Jesus, ele deu certo na vida. Ele era milionário. Riquíssimo, diz a Bíblia. Deu certo. Lucas, capítulo 18. Versículo 18. Certo homem de posição, olha só. Posição. Você tem posição na sua vida? Ah, não, mas eu quero alcançar uma posição, pastor. Ah, é? Porque aí eu vou dar certo. É isso que você pensa, né? Perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem, segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Traz a minha tradução. Jovem que deu certo. Jovem que diante da família dele adquiriu muitos bens. Estudou nas melhores escolas. Talvez tinha uma profissão. E ali como empreendedor abriu uma empresa. Angariou muitos bens, angariou muita riqueza, talvez estava namorando lá a pessoa para casar, vou casar certinho. Então nós temos isso como dar certo na vida. Eu vou estudar, eu vou fazer pós-graduação, eu vou fazer mestrado, eu vou fazer doutorado, eu vou fazer tudo, porque aí eu vou dar certo na minha vida. É aí que você se engana. Porque é isso que a gente estabeleceu por padrão de vida que vai dar certo. Ah, é? Não é isso que a Bíblia diz.
Então quem que não deu certo? Quando você separou do seu casamento, não deu certo, correto? Quando você perdeu o ente querido lá, morreu filho, parente, não deu certo, né? Está vendo qual que é o nosso padrão de dar certo a coisa? A gente acha que vai dar tudo certo quando a gente estiver morando bem, bem empregado, ganhando muito. Aí a gente acha que vai dar tudo certo. Se enganou, meu irmão e minha irmã. Você se enganou. Não sei quem contou isso para você. Porque a palavra aqui é assim, ó, eu conheço a sua pobreza, mas tu és rico. Está vendo aonde vai indo, irmão? Aí esse moço aqui da Bíblia deu certo. Quando ele perguntou para Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, faz uma confissão de fé. Foi isso que Jesus falou, irmão? É isso que está escrito aí na sua Bíblia? É porque esse jovem não encontrou aquilo que o Martin Luther King Jr. encontrou. Ele não entendeu o valor. Ele não entendeu o tesouro. Ele não compreendeu isso na sua vida. Ele não entendeu com quem que ele estava falando. Mateus capítulo 13. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Versículo 45 e 46. Então, por isso que Jesus, ao falar para ele assim, olha, desfaça dessas coisas deste mundo, e você vai ter um tesouro tão precioso, você não faz nem ideia. Capítulo 13, de Mateus, versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, esse é o reino dos céus. Uma pérola de grande valor. Vendeu tudo o que possuía e a comprou. Isso é o reino dos céus, meus irmãos. É isso que vai dar sentido para a nossa vida. Sem o reino de Deus, se você achar que fora de Deus vai ter vida, fora de Deus tem um vácuo, fora de Deus não tem nada. Se você não entendeu ainda, você ainda não compreendeu o que é viver. Nós existimos, nos movemos, diz o apóstolo Paulo lá em Atos 17, em Deus. Fora de Deus não tem nada. O reino de Deus é o valor da pérola. É o valor daquilo que nós encontramos, meus irmãos. Aquilo que de fato é precioso. Aquilo que de fato é verdadeiramente lícito. Você perder. Você renunciar. Você perder o conforto. Você abandonar esses sonhos deste mundo, essas ilusões, essas fantasias que vivem a televisão, a internet, o Facebook, vai criando no coração das pessoas.
essas coisas falsas. É por isso que tem tanta gente aí com a vida perdida. Porque não entendeu o valor da pérola preciosa que é o reino de Deus. Porque ainda está pensando que vai dar certo na vida. Sabe quando você vai dar certo na vida, meu irmão e minha irmã? Quantas pessoas você conhece que tem o nome de Nero? Você já viu alguma criancinha chegar aqui na escola bíblica e você falou, ô Nero, senta aí. Mas Paulo, Lucas, Davi, Jonatas, esses camaradas tudo frustrado, derrotados. Os nomes deles, João, Mateus, Levi, os nomes deles estão aí no mundo, ecoando nos filhos dos homens. Mas Nero, nós temos colocado Nero em cachorro. Presta atenção, irmão. Você acha que essa vida é viver? Você vai aprender a viver com o reino dos céus. Porque Paulo escreveu que o reino dos céus, a sua graça, nos educa a viver. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Então esse homem que não deu certo na vida, vivia mais preso do que livre. Não tinha final de semana, fazer churrasquinho. Não tinha festa de aniversário. Ele não deu certo, irmão. Um homem que falava 3 ou 4 idiomas. Um homem que tinha passaporte carimbado no Império Romano para entrar e sair aonde que ele queria. Ele não deu certo, irmão. Porque ele renunciou à sua vida. Para que ele pudesse compreender então o verdadeiro sentido do que é viver. E aí ele diz no capítulo 20, versículo 24, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E isso vai fazer sentido na sua vida, meu irmão e minha irmã. O resto não vai. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Então quem já encontrou a pérola de grande valor, o reino dos céus, ele tem sentido de vida. Ele tem por que viver e bom motivo para morrer. Esta noite estou muito alegre. Porque Deus já me levou ao cume da montanha e já me mostrou a terra prometida. Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia,
da linhagem de Israel, tribo de Benjamim. O primeiro rei foi da tribo de Benjamim, Saul. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, o que para mim eu achava que era vida, o que para mim tinha um entendimento de viver, versículo de número 7. E isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco. Esterco. Sabe o que é fora Cristo? O reino dos céus? É esterco. Sabe o que é fora do reino de Deus? É lixo, é guiena, é inferno. Considerei tudo isso. Então o que é sentido de vida para você? Meu irmão e minha irmã, o que você está pensando que vai ser sua vida? Quando você realizar os seus sonhos, você acha que aí você vai ser feliz? Você está enganado. Alguém está enganando você. Mas não é Cristo e nem a sua palavra. Tem uma sinagoga de Satanás lá. E não é que tem um templo de sacrifício lá para o diabo. Não é isso não. O que tem lá são pessoas, indivíduos, que um dia disseram que Jesus era Senhor deles. Mas como o domínio romano era truculento, duro, forte, tenebroso, tenaz, assassino, cruel, então quem um dia dissesse assim, Jesus é o Senhor da minha vida, ele estava declarando que César não era mais o Senhor dele. Mas tinha um pessoal lá, que diante da opressão romana, eles negavam Jesus. Sinagoga de Satanás. Como é que a gente faz isso? É quando a gente está sobre a pressão. Depressão é uma pressão sobre nós. Quando você sente a pressão, ou você se afirma, se estabelece, você é como a árvore plantada junto aos ribeiros de água. Você é aquele alicerce onde você começou a construir. E esse alicerce é Cristo Jesus. Ou você vai negar. Porque lá no mundo, quando você precisar autenticar sua vida de cristão, você nega. Sinagoga de Satanás. E aí Paulo, quando ele escreveu ao Tito, no capítulo 1, versículo 16, ele disse assim: aprendem sempre, professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras. Isso é Tito, capítulo 1, versículo 16. Apocalipse, capítulo 2. Então, esses irmãos da igreja de Esmirna, eles são aqueles que encontraram e entenderam o reino de Deus, a pérola preciosa. E aí, versículo 10. E outra vez, a palavra de Deus vai nos dizer o quê? Versículo 10. O 9 já diz que eu conheço a tua tribulação, a blasfêmia,
Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não tema, meu irmão e minha irmã, as coisas que você vai ter que sofrer. As coisas que nós teremos que passar. As coisas que nós teremos que enfrentar. Não temas. O Emanuel, o Deus conosco, aquele que põe a mão direita lá em João. João está numa ilha, ele está preso, ele está condenado à morte. A mão direita daquele que se apresenta como Deus, o ressurreto, coloca sobre ele e diz assim: não tema, João. Então por que a gente vive morrendo de medo de tudo? Esta noite eu estou alegre, não temo nada. Não temas. Eis que o diabo está pronto para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, meus irmãos. Essa questão de fidelidade não consiste em reconhecer a Deus, mas em conhecê-lo. Quando você lê a Bíblia, lá em Mateus 7, do versículo 21 ao versículo 23, aonde Jesus ele diz assim: e naquele dia muitos me reconhecerão, Senhor, Senhor. Eles vão reconhecer Jesus. Reconhecer uma pessoa não significa que você a conhece. Você pode estar andando um dia em Marília, numa cidade grande, em São Paulo, e reconhecer alguém famoso. Mas isso não significa que você tem intimidade, você o conhece. Naquele dia muitos me reconhecerão, Senhor, Senhor. E aí a palavra de Deus diz ao nosso coração: não, fidelidade não é reconhecer Deus. Fidelidade é conhecê-lo, é intimidade, é ser íntimo com Ele, é um com Deus. É participar da glória, da ressurreição, da morte, das aflições, da vida. Não basta você reconhecer Deus, você precisa conhecê-lo. Evangelho de João, capítulo 10. Então, ser fiel até a morte. E essa fidelidade não vai vir de reconhecer a Deus, mas sim de conhecê-lo. Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 13. Versículo 13 e 14. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas. Então Deus não vai reconhecer você. Ei, fulano! Ó, Senhor, está me reconhecendo? Você não lembra de mim? Não, não te conheço não. Não! Não te conheço. Eu não estou aqui para reconhecer você. Eu estou aqui para conhecer sua vida. Eu não estou aqui para que quando você chegue lá no céu, ei, Senhor, o Senhor me viu lá na igreja, lá no culto? Aquele dia que eu fui? Aí o Senhor vê que até eu dei uma firmada um tempo, queimei firme. Estou aqui para ver se o Senhor me reconhece. Não, é conhecê-lo. Eu conheço as minhas ovelhas, versículo 14, e elas me conhecem a mim. É conhecer, meus irmãos. E conhecer a intimidade. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida.
Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte é o inferno. É o Guiena. E quando foi traduzida essa palavra Guiena, era o depósito de lixo, era o lixão de Jerusalém, aonde ardia fogo e enxofre. Aonde o fogo não se apagava. Põe fogo num lixão amontoado para você ver, se apaga. Vai lá naquelas grandes cidades, naqueles grandes aterros. Qual que era o problema que eles tiveram lá a última vez? Com gás. Sabe por quê, irmão? É lixão amontoado. Põe fogo lá para você ver o que produz aquilo. É fogo que não se apaga. E tudo que não servia vai para o lixo. Tudo que não é vida é lixo. João disse assim, palavras de Jesus. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não produz, ele tira e joga fora. Depois é ajuntado e vai para o fogo. E vou dizer uma coisa, meus irmãos. A nossa vida não vai ficando um verdadeiro lixo de um dia para o outro. É um processo. Sabe aquele processo bem devagarzinho? Quando você menos esperar, o negócio já virou um monte de entulho. Esse é o inferno. A alma está pensando que ele está vivendo, mas ele não está. Apocalipse, capítulo 19. A pessoa acha que encontrou o sentido da vida. Nas suas realizações, nos seus sonhos. 19, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. Capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda um outro livro, e o livro da vida, e foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Por isso que Jesus, nos seus últimas mensagens, ele diz assim: naqueles últimos dias, meus amados irmãos, eu vou dizer para você naquele dia, você me viu com fome? Você me viu com sede? Versículo de número 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, foram julgados um por um. Segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aí nós podíamos olhar para a igreja de Esmirna, uma igreja que estava sofrendo a truculência, a força do Império Romano, a destruição, a morte, a perseguição. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. O nosso auditório aqui tem problema com fome?
O nosso auditório tem problema com escassez? O nosso auditório tem problema com privação? Então, ao invés de fome, nossas mesas estão o quê? Você já percebeu que o lixo da sua casa ele é rico? Presta atenção no lixo da sua casa. O lixo da sua casa é rico. Presta atenção. Tem comida, tem carne, tem mistura, tem tudo jogado. É rico. A sua bolsa de roupa, quando você vai doar, ela é rica. Nós temos problemas de escassez? Não, nós temos problema de consumismo. Nós temos problema de privação? Não, nós temos problema com muitas coisas que temos. Muita roupa, muito sapato, muito guarda-roupa, muita coisa. Nós temos muito shopping, muito canal de televisão. A gente tem muito Facebook. A gente tem muito dessas coisas. Estão com problema, meus irmãos? Estão sofrendo? E a palavra de Deus nos diz assim: eu dar-te-ei a coroa da vida. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Aliás, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Para a gente encerrar. Versículo 23. E versículo 24. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Essa noite estou muito alegre. Já não temo mais nada. Porque o Senhor já me mostrou a terra prometida. E aquilo que tenho de mais precioso é o reino dos céus. E a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos só fará sentido no reino dos céus. Fora disso, é guiena, é inferno. É o que tem. Em nome de Jesus, deixa Deus trabalhar o seu coração. Deixa Deus falar ao seu coração. Jesus, ele diz assim: se o homem não guarda a palavra que ele ouve no coração, Satanás vem e tira ela. Sabe quem tira a palavra do coração do homem? Satanás. Em nome de Jesus, compreenda que a sua vida só fará sentido no reino dos céus. Você terá tanto motivos para viver,
quanto motivos para entregar sua vida.